Olá, aventureiros! Estamos vivendo um meio com uma explosão de notícias sobre o filme da Liga da Justiça na versão do Zack Snyder, né, a chamada Snyder Cut, com cada um dando uma notícia diferente, alguns amando, outros detestando, uma série de comparações inclusive com os outros trailers e notícias que saíram de outros filmes, tanto live action quanto de animação, que foram anunciados na última semana, né, quando teve inclusive a DC Fandom, né, que foi a grande evento virtual, quase que a CCXP exclusiva da própria DC praticamente, falando dos seus grandes anúncios e discutindo com atores, produtores, etc. E a grande pergunta é, o que diabos é ou será a Snyder Cut? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventuras. Se você gosta do tema, aproveita para dar o like e se inscrever, clicando nos sonhos. Eu adoro a Liga da Justiça há muito tempo, inclusive antes desse desenho tradicional que tá aí, que realmente eu acho fantástico esse material do Bruce Timm, mas na época dos Super Amigos, inclusive, gente, isso aqui é simplesmente coordenado com o primeiro ano completo, 2 primeiros anos completos dos gibis originais da Liga da Justiça, galera. Eu adoro a Liga da Justiça. E eu acompanho na prática desde pequeno as histórias, boatos que ia ter filme e tudo mais, etc. E no caso da Snyder Cut, temos uma coisa bem interessante que assim que o filme da Liga da Justiça saiu no cinema, alguns dias depois, os próprios atores começaram a reclamar, dizendo que a história do filme não batia com as histórias que inclusive que eles assistiram e que teoricamente eles tinham filmado. Então, já mostrando que havia alguma coisa bem complicada aí no meio, inclusive com o próprio orçamento do filme, que foi o dobro de um filme tradicional, e que praticamente mal conseguiu se pagar direito o filme com o lucro direto que teve de venda. Então, como começa esse caos? A gente tem que voltar lá no início, quando a DC estava tentando aproveitar a onda de filmes Marvel no primeira década do século XX e antes mesmo do Vingadores ficarem famosos. Estamos falando de quando o filme, tipo, quando equipe de super-herói tava famosa no cinema com os X-Men, a gente tinha da Fox, a gente tinha o Homem-Aranha da Sony, Blade virou trilogia. Então, gente, fazer super-herói tava maior sucesso, a Marvel tava começando a fazer seus próprios filmes, mas já tinha quase todo, já tava tudo inundado com outros filmes da Marvel de outros estúdios, basicamente. Então, a DC tentou primeiramente com Superman o Retorno, e o que ele fez? Justamente pegando um diretor que era de um filme famoso da Marvel, mais precisamente dos X-Men. Eu tô falando Marvel não como empresa, mas como marca original dos super-heróis, né? Já que temos a Marvel Studios e temos a Marvel de quadrinhos. Então, voltando então. Então, eles pegaram o diretor dos X-Men, que era o Bryan Singer, pra pegar e fazer um filme novo justamente do Superman, que é meio que o carro-chefe, o grande campeão da editora. O filme foi chamado Superman o Retorno, ele fez um sucesso mediano, não aquele mega estudo que todo mundo gostava, inclusive ele justamente se chamou o Retorno, porque o Retorno do Superman é o cinema, inclusive ele é a continuação direta dos primeiros filmes antigos do Superman, que inclusive aconselho a assistir Superman e Superman 2, os originais antigos dos anos 70, 80, que esses dois primeiros assim são fabulosos, inclusive o filme O Homem de Aço, até hoje eu acho que ele é um remake desses dois primeiros filmes, mas retornando, o que aconteceu é que a DC continuou tentando ver como ela conseguia fazer, já que todos os estúdios estavam lucrando com o super-herói, menos ela, né? E a marca da Marvel estava ficando cada vez maior em relação à da DC Comics, afinal, tipo, cada vez que você tem um filme de um super-herói, explode as vendas das coisas derivadas, né? Não apenas quadrinhos, mas camisetas, bonecos, etc. Então, tipo, quero esse lucro pra mim. Então, a DC pegou, ela tentou adotar uma outra estratégia. Dessa vez, vamos pegar, se tá todo cheio de super-heróis de cinema, vamos pegar a nossa obra, uma das nossas obras mais famosas de equipe de super-herói, só que desconstrói e critica esses conceitos. Então, eles pegaram o Watchmen, a obra do Alan Moore, que está envolvido inclusive de séries de polêmicas envolvendo a DC teoricamente ter roubado os direitos autorais do Alan Moore, mas estou falando teoricamente, né? Isso gerar outro papo da discussão, pra você ver como a coisa já começa polêmica com a DC, e pegaram o Zack Snyder,
para pegar e fazer essa produção. Visualmente e em termos de espetáculo audiovisual, o Watchmen foi um grande filme, fez um mega sucesso. Inclusive, eles publicaram várias HQs derivadas de Watchmen também que pegaram e venderam, outras a mais e outras menos. E esse legado ocorre até hoje, tanto que a HBO, ano passado, ela fez um seriado continuando Watchmen e que foi candidato a vários prêmios de cinema, de seriados de televisão, e inclusive a gente chegou ao ponto de que a gente vai ter o HBO Max, que é o canal que meio que funde a HBO com a estrutura da DC Comics, que vai ser lançado ano que vem. Então, né, pra vocês verem ideia do impacto desse filme. Então, e como eu disse, né, já pode ter várias críticas, inclusive dentro de como a DC fez isso, estruturou isso, pra mostrar como a coisa já começa bem polêmica e meio complicada no meio. Prosseguindo, então, a gente pegou, a Marvel continuou fazendo cada vez mais filmes, os próprios estúdios Marvel, a ponto de ter os Vingadores e a compra da Marvel pela Disney, pra você ver o quão estava impactando o mercado mundial, basicamente, a Marvel, né, e aumentando ainda mais o poder da Disney. E a DC, nesse período, o que ela fez, de todos os projetos que ela teve pro cinema, ela só conseguiu materializar a trilogia do Nolan, do Batman, que é uma boa trilogia, um ótimo material do Batman, só que enquanto a Marvel tava com uma meia dúzia de super-heróis no cinema, cheio de continuações, basicamente, o universo completo, ela só conseguiu fazer mais aquilo. Então, nesse meio projeto, e já mostrando como os estúdios da Warner Bros., lembrando que a Warner Bros. É a dona da DC, eles pegaram, e que também faz outros filmes, outras produções, inclusive como Matrix é da Warner Bros., pra vocês terem ideia. Então você vê como, na verdade, teoricamente, estava meio que um pouco caótico, né? Nesse sentido de que a gente tinha um monte de material da DC que poderia ser adaptável, mas nada indo pro cinema, quase nada indo pro cinema, e eles vendo que poderiam ter fortunas com aquelas franquias. Então houve uma nova tentativa de trazer o Man. Lembrando que todos esses filmes, basicamente, excetuando pelo primeiro filme do Batman, que tive um probleminha, eu assisti no cinema, e não me arrependo de ter gastado dinheiro não. Inclusive o Superman Retorno é legal, e o Homem de Aço eu curti bastante, especialmente a primeira pedaço onde mostra o universo de Krypton em meia hora live action no cinema. Eu gostei daquela aventurinha meio Senhor dos Anéis, com um toque de Star Wars lá no meio. Então, foi feito e pegaram justamente o Zack Snyder de volta. Já que, como eu disse, né, enquanto temos o Batman, que é um herói mais realista, pé no chão, aquela coisa sombria, o Zack Snyder, ele tinha feito um filme de super-herói que inclusive pegava meio que... era quase como a Liga da Justiça desconstruída no cinema. Então, ele pegou o cinema e ele sabia transmitir. E entre as coisas que teve o filme do Watchmen, era que ele mostrou o Zack Snyder, a capacidade de mostrar um grau de imponência e força para os heróis dele, coisa que seria perfeito pro Superman. Só que lembrando, estamos falando que o cara fez Watchmen, que é um filme sombrio e crítico de super-herói. Então ele fez o Homem de Aço, que tem toda aquela imponência e tudo mais do Superman, só que por outro lado tem aquela coisa meio sombria e melancólica lá no meio, já mostrando a primeira questão crítica, já que existe aquela pessoa, ué, mas ele é o Superman, ele é o cara que representa esperança e tudo mais, como o próprio nome do filme diz, como tem um dos maiores memes derivados do filme diz, inclusive, né, então... Como diabos será que ele prosseguiria com aquela franquia? E aquela coisa, é um filme de super-herói bom, fez um sucesso significativo, suficiente para ter uma continuação, só que precisamos de ainda mais sucesso! Então, vamos fazer o quê? Ao invés de fazermos simplesmente um Homem de Aço 2, eles botaram pra lutar contra o Batman, o que por si só já deu uma onda gigantesca de gente que ia pegar aí no cinema, tipo eu, só pra ver Batman vs Superman nos cinemas. Ainda mais que tinham confirmado que ia ter a Mulher Maravilha, então era quase que uma proto-Liga da Justiça lá no meio do filme. Isso influenciou tanto o mercado, só o anúncio disso daí, que a
Marvel, quando você vai atrás dos projetos de cinema, você descobre que Guerra Civil não era pra ter, pelo menos naquele momento. Na verdade, aquele filme seria um filme do Capitão América focado no soldado, focado na busca dele pelo Soldado Invernal, com certas aparições dos Vingadores. Só que, devido a toda essa repercussão da DC, vão dizer, nossa, vocês vão botar super-heróis pra brigar direto no cinema, vão pegar uma das nossas principais sagas de guerra de super-herói, que é o Guerra Civil, e adaptar no cinema. Inclusive porque a gente já tem um monte de super-herói no cinema, dá pra fazer a briga entre dois grupinhos lá no meio. E assim saiu o Guerra Civil, que foi um mega ultra sucesso. Lembrando que eu não tô analisando a qualidade ou coisa dos filmes, e que a maioria foi no cinema, afinal, adoro super-herói. E que ia me divertir com a maioria deles, em menor ou maior grau, eu acabei me divertindo com todos. Sendo que o que acontece é que Batman vs Superman acabou gerando uma grande repercussão, inclusive com um monte de gente querendo saber qual era a origem da Diana, que veio justamente a Mulher Maravilha no cinema, né? O que inclusive ajudou quando estrelou o filme da Mulher Maravilha, que foi espetacular, maravilhoso, adoro esse filme, e ainda acho que pegar a Primeira Guerra Mundial, que é pouco trabalhada em questão de super-heróis, pra pegar e usar como base, foi simplesmente genial. Então, nós tivemos tudo isso, só que aí a gente já tem a primeira treta. Por quê? Por causa que esse filme fez um sucesso bem significativo do Batman vs Superman, só que teve um monte de crítica em relação a uma série de buracos que tinham no enredo. Aí, quando saiu a versão em Blu-ray estendida, com as cenas que foram cortadas, para o filme não ficar muito longo, você tem, basicamente, o pessoal aplaudiu essa versão, já que todos os buracos do enredo, até onde se sabe, eles eram preenchidos em algum grau justamente por essas cenas que tinham sido cortadas. Então você já tem aquela crítica tipo, peraí, como assim cortaram as cenas que davam simplesmente sentido à história? A DC só tá querendo fazer um grande espetáculo visual, assim, um roteiro que faz muito sentido, e você já começa a perceber o quanto até o Zack Snyder deve ter ficado meio furioso pelo fato de só ter conseguido lançar em Blu-ray a versão completa do filme dele. Por outro lado, você tem a questão de que um filme muito longo diminui o número de pessoas no cinema. E uma outra coisa importante que muito se comentou na época é que quanto mais longo um filme, menos sessões você tem que ter no cinema, já que você tem algumas horas disponíveis no dia para colocar filmes. Então, se o filme é muito longo, você tem menos exibições, então menos bilheteria. Vocês estão entendendo como essa guerra começa a ficar cada vez mais... que começou já no... Ótimo, começou discreta, aumentou um pouco a treta no Homem de Aço, aumentou ainda mais Batman vs Superman e atingiu seu auge justamente durante o filme do Liga da Justiça. Porque o que aconteceu? Isso tô falando a partir de notícia oficial. Bem, teoricamente a gente já tem apresentando Superman, filme apresentando Superman com Mulher Maravilha, aprofundando Mulher Maravilha, e a ideia básica é, vamos fazer agora o filme da Liga da Justiça, continuando tudo isso como se fosse uma mega trilogia, mantendo o Snyder na direção, e depois a gente pega e cria os filmes derivados de cada um dos super-heróis novos que vão aparecer, como o Cyborg, o Flash, tudo mais. Só que o que aconteceu e que fez o projeto ir por água abaixo? Começou a ter altas brigas entre o pessoal da equipe de produção, entre eles o fato de que o Snyder, que isso é oficial, algo que saiu um pouco, algumas coisas um pouco antes, um pouco depois, que estavam tendo umas brigas, que a ideia era fazer um filme de quase 4 horas de duração, porque a ideia, inclusive, do Snyder é fazer uma trilogia meio que O Senhor dos Anéis da DC, lembrando que a própria Warner já tinha feito O Senhor dos Anéis, se não me engano, e a ideia era basicamente vamos fazer o épico de super-heróis no cinema, ainda mais estamos pegando nomes consagrados, que todo mundo sabe quem é o Batman, quem é o Superman, quem é o Flash, e o que acontece é que quando foi exibido o primeiro corte do filme,
a primeira versão, sem os efeitos especiais ainda estarem sendo produzidos, só as filmagens mesmo, alguns efeitos, e ainda faltando completar o CG, isso é, o filme completo, só que sem toda a parte de computação gráfica e efeitos especiais. Daí você disse, não, a gente quer cortar, tem que ter pelo menos, tem que ter em torno de umas 2 horas de duração. Isso já gerou uma briga tremenda lá no meio, até que infelizmente a filha do Zack Snyder faleceu, ele acabou saindo por essas questões emocionais, e no lugar dele foi colocado justamente o Joss Whedon, que era responsável inclusive pelos filmes dos Vingadores da Marvel. E que tinha sido já criador de Buffy, a Caça-Vampiros, e que depois disso ele tinha sido contratado para um gibi dos X-Men, que fez sucesso, e que depois ele acabou indo para o universo cinematográfico da Marvel, fazendo alguns filmes recentes, inclusive fazendo o seriado, ele e o irmão dele responsáveis pelo seriado, pelo menos na primeira temporada, do Agents of the S.H.I.E.L.D., que é um seriado derivado diretamente do filme dos Vingadores. Então, né, replicaram justamente aquela técnica quando chamaram o Bryan Singer. Só que vocês viram que quando chamaram o Bryan Singer, não deu lá muito certo. Depois de ter um filme legal, tem certos probleminhas, principalmente de expectativa que você gera nas pessoas em relação do filme. E o que acontece? Assim que ele entrou, ele filmou uma série de novas cenas com as pessoas. O pessoal não estranhou porque todo filme é normal. Depois que você pega e começa a fazer pós-produção, você acabar filmando algumas cenas extras para poder pegar, consertar algumas coisas, refazer algumas coisas, tudo mais. Isso é tranquilo. Para vocês terem ideia, inclusive, quando o Império Contra-Ataca do George Lucas foi feito, a versão que a gente conhece, a versão que foi para os cinemas em geral, não foi o primeiro filme que foi exibido do Star Wars Contra-Ataca. Você inclusive vê no livro, em Como Star Wars Conquistou o Universo, que o George Lucas pegou, fez a exibição para uma série de cinemas especiais de estreia e tudo mais, só que em seguida ele reeditou o som, modificou algumas cenas, reestruturou, algumas semanas antes de pegar e fazer o lançamento realmente para os Estados Unidos inteiro, né? Fora isso, o fato de que ele remodificou os filmes depois, colocando computação gráfica e modificando várias cenas, no final dos anos 90, na época que ele ia lançar a trilogia Prequel, né? Então você já vê que essa coisa de ficar modificando e criar a sua versão já é bem de tempos atrás. E o que acontece é que quando foi para os cinemas, o pessoal percebeu que, quem trabalhou na produção, que 90% das cenas foram as filmadas pelo Joss Whedon. E que 90% do material, podemos dizer que quase, mais de 3 horas de filme, basicamente, quase 4 horas, basicamente, do filme foram jogadas no lixo. O filme original, basicamente, foi quase totalmente descartado e só aproveitaram alguma cena ou outra para poder pegar e fazer um filme do Whedon. Isso explica, entender por que tem o dobro de custo de um filme normal de super-heróis, que normalmente é de 250 milhões, sim, é gigantesco, e foi lá em torno de $500 milhão para pegar e fazer o Liga da Justiça. E, além disso, temos a questão de a edição, isto é, como você pega, monta uma imagem aqui ou ali, o tom que você dá para a imagem através da cor e da música de fundo, que muda totalmente o tipo de impacto que você gera com aquele tipo de cena. Isso tudo e a ordem dos acontecimentos, tudo isso pega e modifica o filme. Então, foi basicamente filmado um filme completamente novo e lançado nos cinemas como Liga da Justiça. É um filme divertido, mas com uma série de problemas, já que é um filme de $500 milhão, que parece ter sido feito, que parece com um nível de roteiro dos primeiros filmes da Marvel, ao invés de ter um filme épico e tudo mais que todo mundo estava esperando, né? Então, isso gerou um certo grau de satisfação. Agora, como eu comentei, nós temos uma estruturação gigantesca da DC Comics, inclusive com essa questão da criação do sistema do HBO Max, com filmes, seriados exclusivos, etc. Inclusive, eu acredito ainda que um dos catalisadores disso foi justamente o seriado do Watchmen, mostrando a potência disso. E a gente sabe que a própria Disney criou seu próprio sistema de streaming e que vai fazer uma monte de minissérie de super-heróis derivadas justamente dos Vingadores por causa disso. Então, e além disso, na Warner Bros, os seriados de TV estão fazendo o maior sucesso. Então, com tudo isso, vamos dizer, nossa,
Nossa, se os seriados do canal estão fazendo sucesso, se o Disney Plus vai criar os seus seriados derivados diretamente do filme para pegar e atrair o pessoal do HBO Plus, vamos fazer. A gente pode pegar criar umas coisas ligadas no universo cinematográfico. Tanto assim que eles botaram o Flash do cinema se encontrando com o Flash da televisão para mostrar que realmente reforçar uma coisa, que todos os personagens pertencem ao mesmo multiverso. Nós tivemos até um painel no DC Fandom só falando dessa questão de multiverso, mostrando de filmes que se passam em realidades alternativas, que vão ter filmes que se passam em múltiplas em realidades alternativas, como o filme do Coringa, para trabalhar cada vez sua questão de personagem, e para quando eles quiserem, eles fazem um crossover tipo através de viagem interdimensional, que é uma coisa bem tranquila em termos de filmes de super-heróis. Lembrando que a própria Marvel já falou que a próxima fase dela vai ser focada justamente nessa questão do multiverso e usando como base inclusive o Doutor Estranho, que já mostrou meio que um micro multiverso lá quando ele mostrou as múltiplas dimensões místicas no primeiro filme. Então, com base nisso, eles vão... A HBO fez contato com o Zack Snyder com a equipe de elenco, e eles realmente vão pegar e topar acabar de fazer o processo de finalização. Lembra que eu falei que o filme estava praticamente pronto, só precisando fazer a parte de CG, o que inclui captura de movimento e a questão dos efeitos especiais? Então, eles vão pegar tudo aquilo, fazer todo o processo de finalização, de captura de movimento e tudo mais, e botar esse filme no HBO Max, que vai ser uma forma de atrair todo mundo. Inclusive, todo mundo que não gostou do filme da Liga da Justiça, teoricamente vai ser atraído para assistir esse novo filme, para saber como é que era o filme original. E isso é grande pergunta. E isso vai ser bom? As pessoas vão entender? A grande questão é... A DC, como eu disse, está tentando mostrar essa coisa de que filmes não precisam passar exatamente no mesmo universo. Então podemos ter filmes da Liga da Justiça ocorrendo em paralelos com sua própria linha do tempo. Tanto que não sabemos se esse filme do Snyder ele vai substituir o filme anterior da Liga da Justiça ou não, já que existem duas grandes possibilidades. Ele pegar e fazer meio que dentro de um HBO Max Universe, o que faria sentido. Afinal, botar aquele filme, afinal temos um seriado live action, inclusive dos Lanternas Verdes, que vai ser pelo HBO, né? Porque a gente não sabe como interagir com os outros filmes e seriados, né? Mas eles poderiam usar isso como coisa para criar suas produções próprias e únicas dentro do HBO Max para chamar a atenção. Inclusive já foi vazado a ideia que estava sendo discutida até a possibilidade de filmes de animação que fossem derivados desse filme do Zack Snyder se pegar e fizer sucesso. E existe uma outra questão, se o filme fizer muito sucesso, nada impede de você pegar e usar alguma artimanha para substituir o filme original que estava lá. Então... Por exemplo, a gente tem um filme do Flash que já falaram mais de uma vez que poderia pegar e afetar a própria linha do tempo da DC, inclusive porque ele é Viagens do Tempo, e que até hoje a gente só tem informações esparsas do filme, que a gente não sabe realmente como vai ser a estrutura. A gente tem a questão do filme da Mulher Maravilha, onde a gente sabe que uma das ideias bases é que o vilão dela, o Maxwell Lord, tem um item mágico de poder que precisa ser tirado, porque ele é capaz de modificar a estrutura da própria realidade. Tanto que a gente vê no trailer o antigo namorado e soldado que ajudou a Diana ressuscitando do meio do nada. Então existem pequenos artifícios que dá pra você pegar e encaixar esse filme na cronologia sem problema nenhum, mostrando como se o filme anterior fosse de uma outra linha do tempo e que esse filme é o resultado da criação da nova linha do tempo depois. Os próprios X-Men fez isso, inclusive com Dias de um Futuro perfeito. O mais importante esse filme, diferente do que tem gente falando aí, não é o filme original que a gente viu no cinema, colocando com meia hora de duração, com cenas extras e tudo mais. Não, estamos falando de um filme com um roteiro diferente, visual diferente, estrutura sonora que vai ser editada de forma diferente, e uma coisa importantíssima, nós temos isso com o dedo da HBO Max lá no meio. Então a gente pode ter certeza que a gente vai ter os executivos da HBO dando aquela limpada básica, aquela lapidada em cima do roteiro de coisas que
foram vistas, que os fãs não gostaram do filme da Liga da Justiça, ou que estão ansiosos por ver no filme da Liga da Justiça, para poder pegar, acentuar determinadas coisas, lapidar, tirar uns trechinhos, umas gordurinhas que podem pegar, incomodar os fãs. Então, a gente vai ter um filme mais caprichadinho envolvendo nisso, e dentro daquilo que na época que criticaram o filme, que os próprios atores criticaram filmes, era onde cenas importantes desenvolvendo os personagens, tanto mostrando a história pessoal deles, como eles lidam com seus poderes, quase como se fossem mini aventuras pessoais de cada personagem, não foram pro cinema e eles estavam furiosos com isso. Então a gente pode imaginar cenas solos de alta destaque, mostrando todo o desenvolvimento de cada um dos heróis da Liga. Se o filme realmente vai ser bom e o quão bom e impactante ele vai ser, só vamos descobrir quando ele finalmente irem pro ser exibido, inclusive porque, como vocês já viram, né, todo filme e produção da DC tinha alto grau de polêmica, e isso só foi modificado depois, na época que foi lançado justamente o Aquaman, porque devido ao fiasco que foi financeiro do filme da Liga, isso reestruturou parte a parte da Warner que estava ligada justamente à produção dos filmes da DC, mudando a equipe central que coordenava toda a produção disso. Então, eles têm uma visão diferente do que se tinha naquela época, inclusive para não cometer os mesmos erros. E de qualquer forma, eu vou querer assistir, afinal, porque, gente, na prática vai ser um filme novo da Liga da Justiça, live action, inclusive com Darkseid lá no meio. Então, eu vou querer assistir, e eu tenho certeza que, em algum grau, eu vou pegar e me divertir. Eu não quero o melhor filme do mundo. Eu quero pegar e ter uma experiência gostosa e boa, para poder pegar e depois bater um papinho legal com os meus amigos. E vocês, quais são as expectativas desse filme? Esperamos que tenham gostado dessa estrutura um pouquinho diferente, nova, que eu quero pegar e conversar com vocês de vez em quando, do que pegar e ficar aí simplesmente mostrando uma lista de curiosidades, que é legal, tudo mais, mas gosto de fazer um papinho da hora de vez em quando para vocês aqui, né? Então, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, dê sua opinião, e se gostaram, se inscrevam no canal, tá bom, galera? Até mais!